Hallo, hallo, ihr Lieben. A gente vai de alemão com vocabulário. Hoje a gente vai falar de Wortschatz, vocabulário, mais especificamente vamos falar sobre Berufe, ou seja, profissões, né? A palavra Beruf, sem o E no final é profissão e com o E no final, Berufe, são as profissões, fechou? Então a gente vai aprender algumas profissões em alemão, assim, uma aulinha bem light, bem tranquila, e vamos aprender algumas lógicas para fazer masculino e feminino. Vamos lá. Vamos começar com o vendedor. Quando a gente está falando, gente, de uma profissão do sexo masculino, nós vamos usar o artigo der, tá? Por isso eu tenho der Verkäufer. Der Verkäufer é o vendedor. Der Verkäufer. O feminino, tá? Vai ser, geralmente, a gente vai fazer com IN no final. Então, se eu tenho uma profissão masculina, der Verkäufer, o vendedor, para eu fazer o feminino, eu vou colocar IN, vai ficar Verkäuferin, tá? Verkäuferin. Então, Verkäuferin vai ser a vendedora. E o artigo vai mudar de der para die, né? Do masculino para o feminino. Fechou? Então, vamos ver uma frase. Er arbeitet als Verkäufer bei einer deutschen Firma. Er arbeitet, ele trabalha als, como Verkäufer, como vendedor. E aí, quando eu vou falar em qual firma, eu digo bei einer deutschen Firma, em uma firma alemã, né? Em uma empresa alemã, tá? E o advogado e a advogada, a gente vai usar a mesma lógica. Vamos ver, o advogado vai ser der Anwalt. E a advogada? Vou ter que colocar IN no final. Em alguns casos, quando a gente coloca IN no final, a gente vai ter que colocar também o umlaut. Não acontece sempre, tá, gente? Mas pode acontecer. Vai de caso a caso. Como é o caso aqui, vai ficar Anwältin. Então, o A anterior ali ao ALT vai ganhar um umlaut, vai ficar com som de E. Por isso eu tenho Anwältin, que uma palavra feminina, die Anwältin. Então, der Anwalt, die Anwältin, o advogado, a advogada. Então, eu posso dizer, meine Schwester will Anwältin werden. Meine Schwester, minha irmã, will, quer, e o werden vai ser tornar-se, quer tornar-se. Quando a gente tem o verbo will, né, que significa querer, o segundo verbo da frase vai pro final, tá? Por isso que o werden tá lá no final. Vai acontecer sempre, independente aí da frase. O segundo verbo vai estar sempre antes do ponto final. E o resto vai estar no meio, né? Que no caso aqui é a Anwältin, a advogada. Então, minha irmã quer, meine Schwester will. Eu olho lá para o final para ver qual que é o segundo verbo, que aqui é werden, quer tornar-se, Anwältin, advogada. Ou seja, ela quer, a tradução aqui tá, minha irmã quer ser advogada, né? Mas é no sentido, o werden aqui é no sentido de se tornar, ela ainda não é, ela quer virar advogada, né? Nesse sentido. E o bancário? Bom, o bancário eu vou dizer der Bankkaufmann, tá? Der Bankkaufmann. Bank é o banco, né, gente? E Kaufmann, ao pé da letra, seria o homem das compras, mas é geralmente aquela pessoa que faz aquele trabalho de escritório ali no banco, né? Atende também os clientes e tal. A gente vai chamar de Kaufmann, tá? O Kaufmann nada mais é do que o comerciante, o mercador, o perito, aquela pessoa que trabalha com a parte comercial, tá? Mas pra gente falar de bancário, vai ser Bankkaufmann. Percebam que a palavra termina em man, que significa homem. Quando isso acontecer, tá, gente? Quando a gente tiver uma profissão cuja palavra termina em man, é só a gente trocar a palavra de man pra Frau, né? Que é a mulher. Então, se Bankkaufmann é o bancário, de Bankkauffrau é a bancária, né? É a mulher. Man e Frau no final, sacou? Então, posso dizer, die Bankkauffrau hat mir geholfen. Perceba que essa palavra é formada por três palavras, né? Bank, Kauf, Frau. E eu vou ler separadamente, né? Quando a gente vê tudo junto assim, dá vontade de ler tudo junto, mas é separado, de Bank, Kauf, Frau. Né? Então, a bancária, hat geholfen, é o passado verbo helfen. Se você ainda não viu o passado, não se preocupe, mas hat geholfen é o passado verbo helfen, que é ajudar. E mir é a mim, né? Então, a bancária ajudou a mim, ela me ajudou. Vamos ver mais um exemplo com esse man no final? Vamos lá. Eu posso dizer, por exemplo, der Reiseverkehrskaufmann. Der Reiseverkehrskaufmann. Meu Deus, o que é isso? Vamos lá. A gente vai ter primeiro lá no final o Kaufmann, né? O Kaufmann que a gente já conhece, né? O que é Kaufmann? A gente já conhece que é o mercador que mexe com essa parte de tem alguma veia comercial ali, né? Kaufmann.
E o Reiseverkehr? Verkehr é trânsito. E Reise é viagem, trânsito de viagem. Gente, essa é uma palavra alemã para falar de turismo, tá? Reiseverkehr nada mais é do que turismo, isso mesmo. A gente tem a palavra turismos, tá? Mas a gente também tem a palavra Reiseverkehr. E aí, Reiseverkehrskaufmann vai ser o agente de turismo, o agente de viagens, né? Der Reiseverkehrskaufmann. E o feminino? Bom, a gente tem a palavra Mann no final, então nós vamos trocar por Frau. Die Reiseverkehrskauffrau vai ser a agente de viagens, uma mulher, tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, der Reiseverkehrskaufmann war sehr beschäftigt. Der Reise, tem que ler tudo separado. Reiseverkehrskaufmann. Então, o agente de viagem estava sehr, muito beschäftigt, atarefado, estava muito ocupado, tá? Então, o agente de viagem estava muito ocupado. O que mais que nós temos? Vamos ver algumas outras interessantes. O dentista ou a dentista. Médico, a gente fala Arzt. Quando eu quero falar dentista, eu coloco a palavra Zahn na frente, que é o dente. Então, der Zahnarzt é o médico de dente, é o dentista. E adivinha como é que eu vou fazer o feminino? Bom, vou colocar IN no final e umlaut em cima do A. Então, vai ficar Ärztin. Ärztin é a médica. Die Zahnärztin, a dentista. Então, eu posso dizer, meine Zahnärztin macht Urlaub im Februar. Meine Zahnärztin, minha dentista, faz Urlaub, férias, ou seja, ela vai tirar férias, ela faz férias, ela tem férias. Em alemão, a gente usa o verbo machen, fazer férias, em Februar, fevereiro. Então, a minha dentista vai fazer férias em fevereiro. Depois nós temos o cabeleireiro e a cabeleireira. Então, a gente vai ter der Friseur. E, adivinha, para fazer o feminino, só colocar IN, die Friseurin, tá? Então, warst du beim Friseur? Warst é o passado do verbo sein, ser, warst, foi, estava. Du é você, então você estava, você foi, beim, no Friseur, cabeleireiro. Então, você estava no cabeleireiro, você foi ao cabeleireiro, tá? Vamos lá, o que mais? Contador também é muito bom. A gente vai ter a palavra Buch, que é livro. Trai aqui, gente, perdão. A palavra Buch, que é livro, e o Halter, né, que tem a ver com suporte e tal. Então, a gente pode falar da Buchhalter seria o suporte de livro, né? Porque antigamente, né, gente, quando a gente fazia contabilidade, cada empresa tinha um livro, né, onde ela escrevia suas entradas, suas saídas. Então, o contador era aquele que era o portador do livro, né? Aquele que cuidava desse livro aí tão importante. Por isso que ficou essa palavra, der Buchhalter. E o passado e o feminino, die Buchhalterin. Então, só colocar o IN também no final. Der Buchhalter, die Buchhalterin. O contador, a contadora. Então, eu posso dizer, die neue Buchhalterin ist sehr effizient. A nova contadora, die neue Buchhalterin, a nova contadora, é sehr, muito eficiente. Por último, gente, mais uma palavrinha legal aí. Mecânico de automóveis, ou seja, o mecânico, né? Primeira coisa que a gente precisa saber é como é que a gente fala automóvel. A gente tem auto, a gente tem Wagen, mas tem uma palavrinha que é Kfz, tá? Que na verdade é uma sigla, né? Que também significa automóvel. Essa sigla está para Kraftfahrzeug. Kraftfahrzeug nada mais é do que o automóvel. É uma coisa que se movimenta, que dirige com motor, né? Kraftfahrzeug. Mas ninguém fala essa palavrão, a gente fala Kfz, tá? E depois, mecânica, que é parecido com o que a gente tem em português. Mecânico, mecânica, né? Então, Kfz mecânica é um mecânico de automóveis. E o feminino, gente, só colocar IN no final de Kfz Mechanikerin, tá? Então, vamos ver uma frase. Der Kfz-Mechaniker hat mein Auto noch nicht repariert. Então, der Kfz-Mechaniker, o mecânico de automóveis, hat. E lá no final vou ter outro verbo que é o repariert. Esse aqui é o passado. Se você ainda não aprendeu o passado, não se preocupe, chama perfeito esse passado aqui, que é o hat.
mas o outro verbo no final, reparieren, que é consertar. Então, hat repariert nada mais é do que reparou, consertou. Então, o mecânico consertou mein Auto, meu carro, noch nicht. O noch é ainda e o nicht não. Então, essa frase é uma frase negativa. Ainda não consertou meu carro. Beleza, minha gente? Essa foi, então, a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente volta a mais conteúdo por aqui. Tchau! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!